programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Medicina em Destaque tinha o desiderato de trazer a este programa, este intelectual pacato, excelente historiador, também um pesquisador, o professor Douglas Aprato. Professor Douglas, muito obrigado por atender nosso convite, dizer para os nossos telespectadores que nós estamos de máscaras, para manter sempre essa proteção, considerando que também o professor Douglas já teve Covid, ele vai também falar, trazer aqui o nosso programa, que é de Medicina em Destaque, um pouco dessa sua saga, desse seu caminhar por entre os leitos do hospital, ou dos hospitais. Professor Douglas, muito obrigado por estar aqui conosco no nosso programa. Com os telespectadores e aqui nessa nossa TV Mar, é um prazer muito grande. Pacífico, Pacato e Cordeiro Manso, aliás, um best-seller do cancioneiro popular, Pacífico, mas não troco porque eu tenho sangue italiano e caeté, aí às vezes eu não sou tão pacífico pacato, mas sou normalmente uma pessoa muito conciliadora, muito harmonizadora. E é um prazer enorme estar aqui nesse programa Medicina Popular, onde nós temos uma vasta obra, temos livros famosos, né? Eu estou vendo aí Medicina Popular, trazida pelo nobre entrevistador, né? Que segue a trajetória de grandes mestres da sua terra, inclusive, como José Maria de Mello, como o José Pimentel, né? Então, é uma atualização, é uma continuada dessa caminhada de contribuição à medicina popular. E eu sou um apreciador do nosso núcleo afro-indígena lá no SESMAC, eu sempre estimulo para que a gente procure saber, que a gente procure conhecer os saberes da medicina popular no nosso curso de medicina, que efetivamente é um excelente curso e não poderia deixar de fazer esse registro. E então, parabenizar você pela obra, parabenizar você pelo programa, e eu estou aqui depois de uma longa trajetória nos hospitais. Nós vamos falar dessa trajetória dos hospitais um pouquinho depois, porque antes esse livro é uma coletânea de os estudantes, eu e o professor Renato Evandro, lá do Ceará, professor também, e juntamente com os alunos das faculdades de medicina de Alagoas, produzimos, nós já estamos esse foi o último, o penúltimo, o último já está na editora, deve estar saindo nesses 15 dias. A doutora Venturoli, lá de Brasília, e é uma alegria para todos. Esse, assim, é uma linguagem muito, muito simples, que traz a história dessa linguagem simples do homem do interior. Você chega no consultório, doutor, estou com farnesim, né? Porque o farnesim, e você diz, eu não sei o que é, mas existe uma técnica na anamnese que você pergunta o que é que piora. Esse foi um fato que aconteceu comigo lá no hospital em Pão de Açúcar, eu fazia o estágio rural. E eu perguntei o que você tem? Ele disse, é um farnesim. O que é farnesim? O que é que piora? Ele disse, quando comia farinha, ficava com uma sensação que nós chamamos em medicina de plenitude pós-prandial, ou seja, de estômago cheio, está esvaziando. E nós convidamos o professor, é o poeta cordelista, para que fizesse o prefácio, o Geraldo Amâncio, lá do Ceará. Ele disse, o doutor Gerson Odilon e o doutor Renato Evandro são dois poetas que pedem que eu faça abordando a medicina caseira, primitiva e altaneira que ainda está funcionando. E aí traz toda a história, é o prefácio da obra, e nós oferecemos assim de uma forma muito honrosa para todos nós, principalmente para os estudantes. Mas esse preâmbulo, esse contexto, professor, para saber que o senhor é um homem de São Miguel. São Miguel dos Campos, né? Olha aí, minha terra, vai querida. Contar um pouquinho da sua terra e esse desabrochar para o caminho das letras, né? Que referência teve na sua infância para buscar, já disse o poeta, que a vida começa no clarão das letras. E esse seu desejo por amar a boa leitura, os bons conhecimentos e a sua história como professor.
Gerson, eu sou filho de uma professora e de um pequeno comerciante que vendia nas feiras. Na feira de São Miguel, na feira da usina Caeté, da usina Sinimbu e que é a usina também a fábrica Vera Cruz de tecido, e lá em Sebastião Ferreira. E minha mãe era professora, então minha mãe sempre estimulou, minha mãe gostava de fazer poesia, e a minha mãe lia muito, né? Minha mãe era uma pessoa que formou gerações em São Miguel dos Campos, é nome de uma escola lá, ela trabalhava também à noite, a alfabetização de adultos, ela sempre foi vocacionada para a educação, para a cultura. E claro que ela me transmitiu isso, e meu pai queria que eu fizesse direito, que eu fizesse medicina, mas eu me enveredei pelo caminho do magistério, que era a profissão da minha mãe. E você me trazendo essa obra sobre medicina popular e com um cordelista, né, que dá ainda, né, uma apresentação muito interessante, né, uma obra desse porte, eu como estudioso da história, né, eu aprendi que nada começa do nada, né? Nada começa do nada, sempre há os antecedentes. Para você ter, né, o que existe hoje nós estamos na época da medicina, eu faço algumas consultas, depois que eu voltei de São Paulo, eu faço algumas consultas através do celular, videoconferência, né? Através das consultas virtuais. Virtuais, né? Mas é claro que essa pandemia acelerou essa questão do ensino virtual, né? Embora jamais a gente vai prescindir do professor na sala de aula, mesmo que o ensino virtual ele é dado por um professor, e o professor tem que ter o feedback do aluno. Então, eu acho que todo esse repositório, toda essa herança, todo esse legado que a medicina tem hoje, nesse avanço extraordinário, até de cirurgias feitas com robô, você veja que coisa fantástica. A gente trouxe no SESMAC o ano passado, o doutor André trouxe o cirurgião que faz, um dos cirurgiões que fazem a medicina robótica. Né? Tem um grupo aqui de Alagoas. E tem um grupo já fazendo isso. Eu vi que o Pilar está... né? Tá querendo fazer o robô chamado Leonardo da Vinci, né? Mas o robô não funciona sozinho. Quem é que está por trás do robô? Né? Você pode fazer uma cirurgia aqui em Maceió do Recife, mas quem é que está lá no Recife ou aqui em Maceió, lá em Aracaju? Quem é que vai ficar manipulando os instrumentos para fazer a incisão, né? Para levar até lá? É o médico, é a pessoa. Então nós não podemos jamais, em nenhum setor, de prescindir do homem. Então, tanto na aula virtual, né, na aula à distância, na aula que você dá por conta da pandemia agora, isso a gente teve que se adaptar, fazer esse tipo de transposição, de adequação, né, a uma nova realidade que nos impeliu a isso, todo mundo isolado em casa. Então, a medicina não começou agora na robótica, a medicina começou muito lá atrás, com os egípcios, com os gregos, né, com os mesopotâmicos, né, que começaram a ter. E nós aqui no Brasil nós somos produto de 3 raças, nas Alagoas do nosso Brasil, essas 3 raças contribuíram, a medicina portuguesa, a medicina indígena, a medicina afro, trouxeram contribuições que estão dentro, né, da chamada medicina popular. E, como eu disse, eu tenho um núcleo afro-indígena que nós criamos lá no SESMAC, mas eu sempre disse, olha, não quero aqui trabalhar com os afro e os indígenas como coitadinhos, como nós queremos tratar aqui com pessoas que têm saberes científicos que trazem para a gente. Evidentemente que é um outro estágio, né? De forma que é muito interessante a medicina popular, eu o parabenizo como aos demais participantes disso aqui, e efetivamente a gente tem que trabalhar porque tem coisas que a gente utiliza, né? Eu, por exemplo, nasci em casa com a parteira. Né? Exatamente. Então, naquela época não existia essa coisa de parto em hospital e anestesia, né? Nos idos de 45 eu nasci de parteira. Então, dá toda uma herança, todo um legado da medicina popular que é utilizado. Que coisa fantástica nós temos aqui nas nossas tribos indígenas, nos redutos quilombolas, as pessoas mesmo que fazem, as parteiras também, tem um trabalho muito bom.
de uma menina que era do SESMAC, que hoje ela está em Sergipe, sobre as parteiras. Eu fui, inclusive, da banca examinadora na Universidade Católica de Pernambuco. Então, isso é um legado. E o legado brasileiro, o que é que nós não temos da medicina? Esses laboratórios famosos que fazem as vacinas, que fazem todos esses remédios que são muito bons para as doenças, né? Embora tenha contraindicações, mas são coisas... a Amazônia é um tesouro. Verdade. Um tesouro de vegetais, de saberes dos indígenas de lá para a medicina. Inclusive, assim, eu peço até perdão aos nossos telespectadores para não ler o currículo aqui do professor Douglas Aplá, todo o material que a gente sou professor. tem. E o senhor também. Sou professor. Isso. Sou professor. Mas entre os seus livros estão alguns que tratam exatamente de Alagoas de uma forma muito especial. E um que trata da fauna e outro da flora, né? Desse da fauna, traz algumas coisas desses medicamentos, não esse só, mas livro o da fauna e da flora e do patrimônio foi... Eu acho que a gente sempre tem que ter variações dentro do nosso campo de conhecimento. E uma palavra que hoje está na hora do dia chama-se inovação. Sim. Então, eu acho que qualquer campo da ciência, da medicina, a pedagogia, a qualquer uma outra, a história, a engenharia, você tem uma coisa chamada inovação. Você tem que usar o legado, você tem que usar a herança que recebeu, né, que foi transmitida, e dar uma contribuição. Então, eu impulsiono, meu caro, por várias áreas inovadoras. Eu já fiz história em quadrinhos sobre Maceió, com o Enio Lins, com a Lélia Almeida, muito interessante sobre a história de Maceió, o que é Maceió, né, ou sobre a história de Alagoas. Né. Tem um convênio muito... Estou trabalhando, eu gosto de inovar. Eu acho que essa palavra, que é uma das palavras-chave, sustentabilidade, inovação, ecumenismo, né? Você tem todo um elenco de atividade de campos científicos, de campos tecnológicos, que são a tecnologia, a ciência, e uma delas é a gente inovar. Então, eu agora estou querendo fazer um livro sobre mapas históricos, né? Então, isso ainda com a parceria com a organização Arnaldo de Mello, o senhor sempre teve esse contato? Eu tenho o Instituto Arnaldo de Mello, ele tem sido assim muito atuante, né, na disseminação de obras fantásticas para o Estado. A partir da enciclopédia do município, tem 3 ou 4 edições, você tem sobre folclore, você tem sobre a história de Alagoas, a história de Maceió, né? Nós temos muitos trabalhos do Instituto Arnaldo de Mello, graças ao nosso senador Fernando Collor, que é o presidente, né? Que é o presidente geral da organização, e os colegas, eu estava aqui com a Patrícia, encontrei a Patrícia agora, né? Com o Amorim, né? Com o James Fernando James. Então, o Amorim, que conduz isso aí, mas é uma herança dos pais do Fernando, do senador Arnaldo de Mello e de Dona Leda, que sempre foram pessoas muito voltadas para a cultura, para a sustentabilidade, para a inovação, para a tecnologia. E o Fernando herdou isso, o Fernando Collor, o senador. Né? Então, a gente viu que ele tem uma predileção especial por essas áreas do conhecimento, dessas áreas inovadoras de tecnologia, etc. De forma que eu sou um gazetiano, eu sou da Gazeta de Alagoas desde 62, era correspondente de São Miguel dos Campos. E então colaborei com vários trabalhos. O acervo de obras do Instituto Arnaldo de Mello é considerável, né? Trabalhei com o Cícero Pérez, com a Carmen Lúcia, com outros colegas, e a gente se orgulha muito de ter trabalhado numa disseminação de cultura, né? De uma democratização do conhecimento. Sempre foi a minha paixão. Não apenas ser portador de conhecimento, eu ser um transmissor de conhecimento e você democratizar o conhecimento. Então, esse casamento que foi feito com o Instituto Arnaldo de Mello, eu desde cedo, né? Desde que eu era estudante secundarista, que eu era correspondente de São Miguel dos Campos, da Gazeta de Alagoas, isso sempre me levou, e depois participar dessa obra fantástica, que o Carlos Mendonça foi assim, o grande incentivador, era a pessoa que tinha essa paixão, né? O Dr. Carlos Mendonça foi uma das
vítimas desse Covid agora, né? Ele ainda tinha coisas muitas para fazer aqui. Para fazer. Pois Eu vou pedir, escolhemos algumas fotos. Sim. E nós vamos passando aqui, só fazendo alguns comentários sobre Sim. as mesmas. Pedir para o Max colocar. Meu nome é Gabriel Lessa, sou acadêmico de medicina do 5º período e eu gostaria, professor, de dizer que o primeiro contato que eu tive com a sua intelectualidade foi no artigo intitulado A Visão do Povo Alagoano, Sujo, Bárbaro e Atrasado, no qual o senhor fez uma crítica contundente às elites do nosso estado e à forma com que as coisas se davam e se deram, fazendo a retrospectiva histórica. Eu quero saber, professor, diante de todo esse arcabouço histórico e sociológico que o senhor tem do povo alagoano, qual seria o prognóstico da nossa sociedade? Então, como é que nós poderíamos ver Alagoas daqui a 50 anos? O que mudaria, o que não mudaria no nosso estado? Muito obrigado. Gabriel Lessa faz uma pergunta. Gabriel Lessa? Certo. Ele é estudante de medicina, Sim. acho que ficou sem o som no início aqui, e ele teve uma alegria muito grande quando esteve com o senhor, e ele disse, considerando todo o seu saber, né, sobre de história, de antropologia e sociologia em Alagoas, qual a perspectiva que faz de Alagoas para daqui a 50 anos? Olha, primeiro eu quero dizer que Alagoas, meu caro, é bom ver um jovem interessado, né? Um estudante de medicina com essa visão assim bem ampla da ciência, porque a ciência ela não é somente a ciência que nós trabalhamos, é a ciência, a árvore da ciência é muito frondosa, né? Então ela tem um tronco comum. Então eu vejo Alagoas com uma trajetória muito bonita na área cultural, na área da medicina popular, na área da medicina, né? E nós temos, se a gente fala de cultura, a gente fala dos médicos que parece que eles escolheram a cultura. A cultura e a política, mais ainda a cultura, né? Se a gente vê, né, os grandes, José Maria de Mello, que eu falei há pouco, o meu amigo, né, que foi pai de minha mulher, é pai de minha mulher, falecido, Zé Medeiros, né, que é uma pessoa muito ligada, o Vegete também, né, a Associação dos pessoal da Sobramos, médicos, né? Sobramos, fui da Sobramos. Então, você tem nesses próximos 50 anos, eu espero que Alagoas continue a sua trajetória brilhante de atuação cultural, porque Alagoas tem uma participação muito importante dentro da cultura brasileira, né? Eu acho que poucos estados têm tanto a contribuir, tanta contribuição como Alagoas, né? Não é só Graciliano, Jorge de Lima, não é só o Mestre Aurélio, são muitos, e ainda hoje, né? Você faz parte hoje dessa entourage, dessa coletividade que trabalha pela cultura. E não é fácil, a cultura sempre é complicada, mas eu gostaria de registrar ao nosso querido aluno que apresentou a resposta, que eu espero que nós tenhamos a continuidade desse acervo, dessa trajetória brilhante de Alagoas, né? Apresentando os seus luminares e as suas obras, né? Nós vimos agora o lançamento nessa pandemia agora de 10 livros da editora da UNEAL, que é uma grande instituição universitária lá com sede em Arapiraca, mas que fez aqui vários nomes, digamos assim, VIPs culturais apresentando, meu amigo Cícero Pérez, que atesta, Carmen Lúcia e tantos outros. Mas tivemos no SESMAC a semana passada, anteriormente também, mais 10 livros, Dr. Milton Enio participou, você vê, Dr. Milton Enio também. É verdade, a academia, né, Dr. Ibe Gato Falcão, nosso amigo Dr. Ibe Gato, portanto, os médicos sempre estiveram voltados para a política e para a cultura, sempre, 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 né? Então, a sua cidade berço, Viçosa, é pródiga nisso, né, de muitos médicos que abraçaram esse ideal. Até a Viçosa, Atenas de Alagoas. Atenas de Alagoas, sim. Me diga uma coisa, eu vi a certa vez de um colega lá em Viçosa, eu era diretor do hospital, eu era plantonista, ele falava o que é que lá fora a característica do alagoano, né? Sim. Primeiro, essa liderança política. Depois, você registrou bem isso. De onde vem essa liderança política? Depois, a liderança
em termos de violência, né? Ó, alguns filmes, né? Bye Bye Brasil, ó, contrata um alagoano, você quer matar, contrata um alagoano. Aliás, o Cacá Diegues é da Academia Brasileira de Letras, né? Isso. É filho do Dr. Diegues, que é uma estrela luminosa também na constelação de grandes nomes de Alagoas culturais, na área cultural. E depois dessa habilidade, assim, em termos, por exemplo, teve e pega esse estigma, né? Alguém foi passar um cheque lá no shopping lá em Recife, e a pessoa não recebeu porque era de alagoano. Obviamente ele entrou com ação e ganhou, mas assim, fica como essa característica de alguém que quer levar vantagem nesse sentido. Aí ele atribuía isso a 3 raças. A raça negra, por exemplo, essa liderança em busca da liberdade e etc. Essa habilidade, talvez, aos portugueses, que essa emancipação política de Alagoas não foi nenhuma uma conquista, quer dizer, talvez essa habilidade, né, de Alagoas, e depois essa violência. Aí um estigmas também que fazem os índios caetés, né? Comeram o bispo. Então, é verdade ou um mito essa justificativa para essas habilidades do alagoano? Quem não é o maior, procura ser o melhor. Isso. Diz um ditado popular, né? Então, Alagoas é o menor estado do Brasil depois de Sergipe. Então, Sergipe e Alagoas são os 2 estados menores, né? Sergipe ainda é menor, mas Alagoas é o segundo menor estado brasileiro. Verdade. Apesar disso, né, e a despeito disso, Alagoas tem uma atuação muito forte na política e uma atuação muito forte na cultura e muito forte na medicina. A medicina tem nomes famosos, né? Verdade. Muitos, se você for colocar uma história da medicina em Alagoas, é efetivamente uma constelação de pessoas muito brilhantes, né? Então, eu acho que essa questão de Alagoas ser violenta é uma questão muito de um certo preconceito que se estabeleceu, né? Sobretudo no Sul, com esse protagonismo de Alagoas na política. Porque ninguém disse que São Paulo é São Paulo que foi muito desonesto quando você teve, não vamos nem falar os nomes, né? É verdade. De pessoas. Você não fez no Paraná, tudo que tem nos outros estados, tudo que tem em Alagoas tem nos outros estados. E a gente não disse que o estado do Paraná, né, teve Lupion, teve, né, tantas e tantas pessoas. A questão é isso aqui. Alagoas incomoda esse protagonismo. Quem é o presidente da Câmara hoje? Na Câmara de Deputados, a Câmara Federal. Né? É um alagoano, o Arthur Lira. Né? Quem foi antes? Foi o Aldo Rebelo, da sua terra, Viçosa, que, aliás, para mim, seria um grande candidato a presidente da República. É uma pessoa preparada. Aldo tem a minha incondicional admiração. Aquele menino, filho de vaqueiro, e ele se considera vaqueiro lá, exerceu lá em Viçosa. É um rapaz brilhante, ele é uma pessoa extraordinária, ele tem um plano para Alagoas. O Alagoas teve, né, só agora, recentemente, você teve o Aldo, que foi, aliás, ocupou 4 ministérios, e você tem agora o Arthur, e você tem o Zé Tomás, também foi um candidato muito forte, concorreu até com o Aldo, né, que também é uma pessoa brilhante, né? Então, você tem, nós temos o senador Fernando Collor, o primeiro presidente depois da redemocratização, o senador, né, aqui. O Renan tem um protagonismo também muito Divaldo grande. Divaldo, né? Então, você tem na política, o Visconde Sinimbu, isso, né? Tem um médico até que foi presidente da província, foi presidente também lá em Sergipe, foi até morto lá, foi assassinado, mas ninguém disse que Sergipe é o estado mais violento do Brasil. E tem muita violência em Sergipe, em Pernambuco, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Você tem até facções criminosas. Então, ninguém diz. Então, isso é muito do preconceito quanto ao pequeno, quanto ao estado pequeno. Eu trabalhei em Pernambuco e a violência lá no plantão. A violência, mataram o procurador, se lembra do Pedro Jorge? Mataram. Então, veja, o cangaço, ele veio aqui, nós temos o cangaço moderno, lá enraizado em São Paulo. Então, é São Paulo paulista? Nada, paulista é a medicina, é o desenvolvimento extraordinário, é a indústria, né? Então, você não fala. Eu acho, sabe, Gerson, que a questão é essa. Um estado pequeno que tem um brilho em comum, esse protagonismo. Aí, desde a época do Dom Pedro Fernando Sabinha, desde a época dos caetés, os caetés eram violentos por quê? Porque queriam tomar a terra deles,
né? Queriam, não, tomaram, né? Tomaram, mataram, estupraram, etc. Tal. Então, eles eram uma nação aguerrida. Da legítima defesa, né? É uma nação aguerrida. Então, eu acho que decorre de um preconceito, no geral do nordestino, mas focalizado num pequeno estado que tem um protagonismo excepcional na história do Brasil. Do Brasil. Marco, coloca o outro vídeo, por favor. Gerson, é um prazer expor algo sobre o Douglas. O Douglas é, sem dúvida, o nosso maior historiador. Tem uma produção impressionante e que com um critério de escola que não precisa ser referenciado. Mas o que eu queria posicionar aqui é a minha memória afetiva. Minha mãe, desde criança, me motivava para a leitura, pontificando que existia em São Miguel dos Campos uma criança, filho de um homem que tinha no labor, no comércio, algo do seu dia a dia, mas que acompanhava o pai com livros. Douglas estava sempre com livros. E era o Douglas esse referencial da minha mãe para mim. Mas há também o meu avô materno, Aurélio de Lima Pimentel, sobrinho do Fernandes de Lima, que era apaixonado pela tia do Douglas. E ela era pianista, e meu pai terminou namorando a tia do Douglas, e de uma certa forma, essa referência é também muito própria ao meu dia a dia. Eu creio que esse lado do intelectual que nasce numa cidade do interior e que vem para a capital, que estuda, que cria condições, realiza o seu mestrado, o seu doutorado e se torna o maior historiador das Alagoas, é muito peculiar. Eu perguntaria ao Douglas qual foi a personalidade mais importante para a formação intelectual dele no seu labor e como ele observou esse momento tão singular em sua vida, que foi ser acometido de forma muito grave por esse vírus que assola o mundo inteiro. Obrigado, Gerson. Um prazer. Bom, Gerson, eu vou me compor um pouco, porque a pergunta, a intervenção do Fernando me fez recordar emoções muito caras para mim. Né? Deixa eu me aprumar um pouco. Veja, o Fernando é uma dessas pessoas, dessa constelação de médicos notáveis que abraçaram a cultura. Que eu falei, Zé Maria de Mello, Idegato Falcão, tantos outros. Né? Então, ele é um médico devotado à cultura com sua esposa, e eles fazem um par extraordinário, uma coisa maravilhosa que a sua escola de balé, que faz leituras clássicas em torno exatamente dessa área que a gente tanto ama. Muito bem. Então, Fernando é uma pessoa que tem um destaque, né, da Academia Alagoana de Luta, do Instituto Histórico. Instituto Histórico. Tem livro, da Academia também. É uma pessoa que tem obras notáveis, né? E, sem dúvida nenhuma, se você quer trabalhar sobre a cultura afro, que é uma vertente importante da nossa formação, ele é a pessoa que tem muito conhecimento e tem obras, certamente, obras destacadas, né? Que um deles publicado pela editora do Senado Federal, que é um trabalho notável. Né? Além dele ter também conhecimento dessa parte da República Velha, porque seu ancestral, Fernando de Lima, foi uma das figuras principais daquela época, né? E ele
então se debruça sobre esses estudos muito tempo. Então quero fazer essa referência e ter então uma lembrança lá da minha terra, onde conheci os seus familiares, nós éramos vizinhos. E respondendo à pergunta dele, eu diria que Dona Guiomar, minha mãe, foi a pessoa que me levou para as letras, né? Meu pai talvez tivesse me levado para o comércio, ou ele queria direito, medicina, mas minha mãe queria que eu fosse professor também. Minha mãe queria que eu seguisse a carreira dela e eu segui a carreira dela, de professor, de historiador, né? Ela fazia poesia muito bem, minha mãe escrevia muito bem, tinha uma redação extraordinária, né? Foi educadora de gerações de São Miguel. Mas então eu me espelhei na minha mãe, espelhei na Guiomar Alcides de Castro, nisso, que era a grande intelectual de São Miguel da sua época, né? Aquele livro de São Miguel, quando as pessoas me cobram para eu fazer um livro de São Miguel, eu disse, eu não posso fazer isso. Eu não tenho condições, porque Guiomar já fez a história de São Miguel, o Guiomar Alcides de Castro é inigualável, é uma coisa que a gente saboreia ler o livro São Miguel dos Campos, né? A poesia, né? O conhecimento dela das coisas de São Miguel. Eu não me atrevo a fazer um livro que eu não sei, que eu não vou chegar a fazer um trabalho diante da obra de Guiomar. Mas eu tive grandes figuras que me legaram. O padre Teófanes, que me deu a bolsa lá para o Colégio Guido, eu não conseguiria terminar, então era grande figura. Eu fui diretor da revista Mocidade, aqui no Colégio Guido, que passou grandes figuras, né? Hélio Lemos França e muitas pessoas importantes da cultura alagoana nessa revista Mocidade. Eu também tive o prazer de passar algum tempo como diretor lá, como aluno do Guido, depois como professor do Guido e depois na universidade, né? Eu tive um grande mestre inesquecível chamado Armando Sotomayor. Armando, que era um historiador conhecido no mundo inteiro, né? Falava várias línguas, e ele me tomou como seu Pupilo, discípulo, né? Ele e a esposa, a professora Gabriela Martim, espanhola, né? Eles me tomaram como um filho lá, e eu ia sempre quando eu ia fazer meu mestrado e doutorado, eu estava sempre na casa deles, né? Eles queriam ter um quarto na sua casa para eles, gostavam de mim. Então eu recebi dessas figuras. O professor Armando era um humanista, e a Gabriela é uma arqueóloga, ainda deve estar viva, deve estar, não sei se ela ainda já mora na Espanha. Ela foi uma das idealizadoras daquele São Raimundo Nonato, com a Ana Marie Pessi, né? E a outra colega, que foram meus professores também. Eu tive professores muito ilustres lá com o Armando, que o Armando era muito amigo de Gilberto Freire, né? Eu participava como ouvinte, né? Ainda daqueles seminários de tropicologia. Fui aluno de Ariano Suassuna no mestrado e no doutorado. Fui aluno de figura do Zé Luiz Mota Menezes, né? Que é um grande alagoano, que é um grande... Então eu tive muitos mestres, mas sem dúvida nenhuma esses foram os mestres. E ultimamente o que fez exatamente a minha orientação de pós-doutorado foi o nosso saudoso Zé Marques de Mello, né? Zé Marques de Mello era um intelectual. Era uma enciclopédia ambulante. Era uma enciclopédia. Como ele era respeitado no mundo inteiro. Assim como o Zé, dos holandeses, aquele dos holandeses, foi meu professor, presidente do Instituto Histórico para a vida toda, né? Também. Então, eu tive grandes mestres, mas sem dúvida nenhuma, começou tudo lá com minha mãe, com Guiomar Alcides, né? Eu tive, então, essa formação, esse incentivo que eu gostava de ler, né? Todos os dias eu ia para a biblioteca lá da Câmara de Vereadores e da Prefeitura, que era uma só, né? Ver os jornais, ver as revistas, ver os livros, né? Então, isso me encantou e eu abracei aquilo que eu queria e fui, graças a Deus, muito bem sucedido, né? A minha trajetória profissional. Fui homenageado pela Universidade Federal de Pernambuco como o primeiro aluno do mestrado,
de história, das áreas de humanas, o primeiro doutorado também, o primeiro doutor. Então, a minha carreira foi vitoriosa. Mas foi lá em São Miguel, meu caro Fernando, que tudo começou, na minha terra querida, São Miguel dos Campos, né? É aquela leitura doméstica, né, que você tem que ter, é essencial, né? São Miguel tinha um padre que tinha uma cultura muito grande, o padre Júlio de Albuquerque, um dos fundadores, conheci o padre Júlio de Albuquerque, da Alma das Catedrais, que eu reeditei lá no SESMAC, né? Alma das Catedrais, que é uma obra insuperável, né? E o padre Benício, que foi quem o substituiu também. Então, eu tive sempre esse incentivo familiar e esse incentivo dos meus mestres, muitos mestres famosos, né? Aquele do teatro, Hermílio Borba Filho, foi meu professor também, ele faleceu quase quando eu estava terminando a matéria, o último mês ele faleceu, era uma grande figura. Então, professor, foi uma injeção, um incentivo muito geral o tempo inteiro. Mas vocês na Viçosa, meu caro, vocês não ficam atrás, né? Não, eu tenho Pilar, você estava falando a respeito do destaque de medicina, Arthur Ramos, né? Sim, Arthur Ramos. E tantos outros. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre... Os pilares da cultura de Alagoas você encontra nos médicos. Você viu, você, Fernando, vocês têm esse amor à cultura muito grande. O Zé Medeiros, o Ibirato, o Falcão, né? Doutor Zé Lages, né? Aí está a infinidade. Constantes aprendizes. Foi presidente da província daqui e saiu daqui e depois foi para Sergipe, foi assassinado em Sergipe por um médico famoso, não me lembro agora, o Alberto Salles, Francisco Alberto Salles, meu querido amigo, uma grande figura, né? Um homem de cultura e um mecenas, né? Dedicou a vida lá à sua Penedo, à memória de Penedo e de Alagoas. Professor, há uma curiosidade em mim, nos nossos telespectadores, acerca dessa sua doença, né? Do Covid, como é que foi? Olha, vou completar 77 anos agora, dia 4 de janeiro. Não, me sinto jovem no pensar, no sonhar, no produzir, né? Nos amigos, na amizade, na fraternidade com os amigos. Me sinto jovem, me sinto muito bem, graças a Deus. Mas eu já tive um problema anterior muito sério. Eu tive um câncer 10 anos atrás, né? E eu fiquei bom, graças a Deus. Eu fiquei... mas esse agora foi pior, né? 10 anos depois, eu tive esse miserável desse vírus, Covid, e eu passei por maus momentos. As pessoas perguntam, como é? Você lembra de alguma coisa? Não, eu me lembro que eu liguei para o Humberto, disse, olha, eu estou sentindo assim e tal. Aí o Humberto Gomes disse, Douglas, venha se internar aqui. E o filho dele estava presente. Disse, se fosse meu pai, eu já trazia você agora. Então eu vou agora. Aí Cláudio me levou, eu entrei lá, com um dia já estava com o pulmão tomado, eu cheguei com... Né, e estava realmente situação muito difícil. Minha mulher, ela... com a família da minha mulher, então parece 16, 17 médicos, entre agregado, a partir do patriarca Zé Medeiros. Verdade. Né? Então ela disse, vou levar meu marido e vou trazer. Teve essa... Eu não estava mais sabendo de nada, estava entubado, estava sem condições de ver. Então fui para São Paulo e estive nas mãos de uma médica. Olhe, meu doutor, meu querido Gerson, essa médica é uma mulher extraordinária. A doutora Ludmila Já, uma galega síria de pais sírios, né? Assim como o doutor Miguel Cirurgi, que é o bambambam, né, da urologia, ela me chegou e me deu com a equipe dela lá no Hospital Vila Nova Star. E eu acordei. Eu não lembro de nada, mas a minha situação, ela não me disse, mas ela disse depois, né? Disse depois. E foi uma situação muito delicada. Chegou a ser entubado? Fui entubado 1 mês e meio, cara. Nossa. Fui entubado, né? Fui entubado. Eu já fui entubado daqui, no avião. Já fui entubado daqui. Né? Foi um prodígio, né? Eu acho verdade. Que Deus... Primeiro, as orações, muitos amigos As estatísticas não são favoráveis para o paciente que é entubado. E que foi eu sei, entubado. Eu sei, mas olha,
A equipe lá da doutora Ludmila, do doutor Vila Nova está, uma equipe excepcional, né? É como a minha mulher disse com o nosso time lá de pedagogos lá do SESMAC, equipe ouro. Então, uma equipe ouro, estavam presentes, sempre solícitos, sempre interessados, toda hora, exames, etc. Você diz bem, você que é médico, né, você sabe que a percentagem dos que voltam são difíceis, mas homem da tribo Caeté, ele italiano, aquele italiano do sul, lá da Itália, né, do meu avô, que foi um dos patriarcas aliás, foi um dos pioneiros aqui da indústria o prato é da sua mãe, do seu pai? Mamãe, de mamãe. Meu pai é Tenório de Albuquerque. Meu pai é Tenório. Danton. Então, o nome do meu avô, botava o nome, você vê que meu avô era um homem muito lido. Eu esqueci do meu avô, Zé Tenório, né? Eu não conheci pouco, eu me lembro dele. A sua espiritualidade diante a sua relação com Deus? Olha, eu sou católico, sou de família católica, mas eu sou ecumênico. Eu estudo, eu leio todas as religiões, né? Eu acho que hoje a medicina já tem um aceite, né? Doutor André, que é o nosso coordenador lá, é uma pessoa que comunga disso, que a religiosidade é muito importante na vida do homem. Eu respeito quem não é, né? E você tem muito ateu que é muito mais cristão, muito mais religioso do que muito religioso. Mas eu sou religioso, eu acredito em Deus, eu acho que tem uma missão na Terra. Eu estou aqui porque ele talvez tenha entendido, ele deve ter entendido que ele conhece tudo, né? Que ainda não era hora de eu partir, que eu queria voltar. Porque efetivamente eu sou um prodígio da medicina, e eu vou lá para São Paulo, e a equipe, os médicos, eles gostavam de eu contar a história, eles viram, né? Eu de vez em quando faço umas lives, eu faço palestras, essa coisa toda. Aí eles foram acessar, que era o professor Douglas e tal, e aí me fizeram um carinho, fizeram uma amizade muito grande. Vinham e cantavam comigo lá, tem a hora da gente cantar, eu puxava, eu gostava de cantar, eu gosto de cantar, né? Mas cantar só para a minha mulher, né? Eu não sou, mas eles vinham cantar e tal. E um dado curioso é que eu, quando me dei conta que estava em São Paulo, que eu me lembro que entrei aqui, depois não me lembro mais, foi uma coisa apagada. Você não lembro de nada. Aí eu queria uma bengala para eu sair da cama. Olha aí. Ixi, Maria, olha, me traga uma bengala, que eu quero sair da cama. Eu quero sair. Professor, lá vem o doutor Ludmila, lá vem o médico. Professor, o senhor não pode sair, porque se o senhor estiver com uma bengala, o senhor vai cair. Mas eu quero uma bengala, vai comprar uma bengala para eu sair, que eu quero andar. Né? Então, tem uma vontade, eu acho que isso é muito importante no ser humano, você sabe disso como médico, a gente querer viver. Querer viver, verdade. Saber que a vida é um dom de Deus. Né? A vida é o maior presente que a gente pode receber da divindade maior. Né? E a gente deve querer viver e agradecer a Ele por cada dia que a gente passa. Maravilha. Nesse querer viver, professor, vou pular um pouquinho agora, o senhor é o vice-reitor da Universidade, né, SESMAC lá. Me fale sobre essa instituição e o curso de medicina, o que ele tem lhe oferecido em termos de resposta. Todos os dias eu desço para a minha instituição. Não é? Eu penso nela, eu acho que a gente chegou num nível. Essa pandemia é uma das coisas mais cruéis que a humanidade já conheceu. Não ao corpo, mas também à alma, né? O corpo e a alma, né? Verdade. Mas a minha instituição SESMAC, né, dirigida pelo Dr. João Sampaio, nosso reitor, eu sou o seu vice, eu sou o pró-reitor acadêmico, sou a pessoa que pensa a educação, e eu vivi isso. Eu digo, olha, desde cedinho que eu acompanhava minha mãe para as aulas, ela me levava eu e os dois irmãos, a minha irmã não tinha nascido ainda. Então, eu gosto de educação, eu gosto da inovação, Então, o SESMAC, com a sua diretoria, com o Dr. João, tem sido, assim, exatamente, comungam desse pensamento da qualidade. Então, nós temos um curso de medicina onde nós nos orgulhamos muito desse.
dele. Agora, recentemente, fizemos a colação de grau lá no Centro de Convenções lá do Estado, né? Lotado, superlotado. Eu não fui porque eu ainda permaneço. Essa é a primeira vez que estou aparecendo bastante, aqui. Viu? Né? Isso aqui. Né? Eu já dei uma entrevista na Gazeta lá no Coreto, porque era de manhã, 9 horas, né? Lá, mas no dia sobre Jaraguá. Mas essa é a primeira vez que eu estou dando uma entrevista e tenho evitado exatamente porque ainda estou numa fase de consolidação do meu problema. Então, o SESMAC para mim é um sonho, né? Um sonho que eu vi nascer, né? Eu era do Conselho Estadual de Educação, Padre Teófilo participava também do Conselho Estadual de Educação, o Dr. Orlando era o secretário, o Dr. Orlando Rocha Filho, que é um grande benemérito do SESMAC, né? Nosso companheiro. Dr. João foi a pessoa que viabilizou o SESMAC, porque havia muita resistência para criar o SESMAC, não se admitia que mas o sonho do padre era ter no Estado uma instituição de ensino superior que oferecesse à noite para as pessoas que trabalhavam, para o comerciário, o operário da indústria, né? Qualquer pessoa, o bacharel mesmo. Eu fazia direito na UFAL, né? Como não tinha a oportunidade que eu trabalhava, médico, plantão no ML, hospitais, essas coisas, então foi o SESMAC exatamente que me deu essa oportunidade de concluir o curso. Então o SESMAC forma gerações. Verdade. Eu vejo pai, filho, neto, estudo do SESMAC. São 50 anos que a instituição vai fazer. São poucas. É verdade. O curso de medicina? Olha, o nosso curso de medicina é uma minha joia da coroa, né? Foi João e eu, a gente com a professora Yara, a gente trabalhou muito lá, a gente foi muitas vezes a Brasília, enfrentamos uns 3 ministros da Educação, aquele preconceitozinho lá contra o Nordeste muito grande, mas a gente teve uma ajuda considerável e eu gostaria de particularizar aqui a do Benito, o senador Fernando Collor, que aliás seu pai ajudou muito a criação do SESMAC, o senador Arnaldo Melo, né? E o Renan Calheiros também nos deu ajuda, nós fomos, mas eu e o João ia quase toda semana, de 15 em 15 dias, a gente estava lá lutando, porque foi barreira muito grande. E aqui também, que às vezes as pessoas preferem aqui privilegiar os de fora, as instituições de fora, a uma instituição que tem 50 anos aqui. Compromisso com a terra. Compromisso com a terra, as tradições da terra, a história da terra, a ciência da terra. Então, muitas vezes você prefere, né? E aí a gente tem que ver, alguns governantes preferem privilegiar os que vêm de fora para cá. Nada contra, eu acho que isso aqui é um terreno para todo, o sol nasce para todos. Mas não deixe a nossa instituição de ter o papel que ela merece, de ter também as oportunidades que as outras têm. Né? Então, eu sou muito orgulhoso, nosso curso de medicina é excepcional, né? O nosso doutor André, ex-reitor da Uncisal, faz um trabalho notável, graças a Deus, e os alunos, o que a gente tem, se a gente abrir hoje, né? Agora mesmo fizemos o vestibular, acabamos de fazer o vestibular, 700 alunos concorrendo. Olha aí. Né? A 80 vagas. Então, é uma concorrência muito grande, um nível muito alto. Às vezes as pessoas querem se transferir todas e vão fazer fora para cá e a gente tem que dizer não, que não pode, tem toda essa... Toda a normativa, você tem uma normatização, né? Mas as pessoas não querem. No ensino... E a gente trabalha, no ensino, a gente trabalha também muito com pesquisa. Nós temos mestrado de análise ambiental para ajudar nessa palavra de ordem hoje, que é a sustentabilidade, que é a ecologia, né? Nós trabalhamos. Nós temos um mestrado de pesquisa em saúde, e há muitos médicos, tivemos uma turma só de médicos. Nós temos um mestrado de pesquisa em saúde lá, né? E muitos médicos fazem. Ela é para todos os profissionais da área de saúde, mas os médicos vêm muito fazer o nosso mestrado, que já está na sua 10ª edição. Né? Nós temos também biotecnologia, mestrado, esse é em rede, e doutorado em convênio com o Ceará. Estamos com mestrado em Direito, que nós conseguimos. Olha, foi uma dificuldade, meu amigo.
Olha, aquela pergunta que você me fez, eu volto a repetir. O preconceito contra um estado pequeno é muito grande. Contra o Nordeste, da região Nordeste. Mas preferencialmente Alagoas, que por ser o menor e que ser o que mais se destaca, ele é muito grande, muito grande, né? Então, a gente conseguiu o nosso mestrado de Direito, dirigido pelo Fernando Amorim, né, que é parente da Naida Amorim, um grande nome da nossa cultura. E Fernando é um rapaz brilhante, está colocando. A Sônia Ferreira, que dirige o de saúde, é uma pesquisadora, uma das maiores pesquisadoras do Brasil, está no catálogo, né? O outro também, uma grande pesquisadora de análise ambiental, né? Uma menina notável, que coordena. Então, a gente tem essa pesquisa e a extensão com o Rodrigo. Nós temos o coordenador, que é o Rodrigo, que faz um trabalho notável. Nós temos uma galeria de arte, é a única instituição, além da UFAL, que tem uma galeria de arte e construída para ser uma galeria de arte. Nós temos muitas exposições. Tem uma editora, né, professor? Como? A editora também? Nós temos uma editora, né? Nós estamos, enquanto todo mundo estava quieto aqui, nós estamos produzindo livros. A gente trabalhou ano passado, nós não nos quedamos diante do coronavírus. O SESMAC continuou trabalhando com muita dificuldade, as matrículas baixaram, as pessoas estão numa situação econômica difícil, a gente sabe, né? Mas a gente, Dr. João dirigindo, nós juntos, né? Edo e todos os companheiros que fazem a nossa equipe, a gente, efetivamente, eu passei uns 3 meses afastado, mas eu estava, mesmo quando estava lá, eu estava a Cláudia, que trabalha comigo, e eu estava procurando exatamente oferecer o meu conhecimento. Eu só fiz uma coisa na vida, só a educação. Maravilha. A minha vida toda foi ligada à educação. Né? Eu fiz concurso para o Banco da Produção, passei, né? Fui aprovado, trabalhei lá. Trabalhei também quando eu fui da Casa do Estudante, que era correspondente, lá naquela agência aquela transportadora de pessoas, né? Como é o nome, meu Deus, eu esqueci. Que faz ali a Maceió Recife, mas eu saí, depois fui para o Banco da Produção, depois fui para o IAPFESP, vi nascer o INSS, fui escrevente da datilógrafo, Virgem Maria. E depois eu passei a ensinar, deixei tudo, passei só a ensinar, que era o que eu gostava. Né? Maravilha. Gostava e ainda hoje gosto, né? E aí comecei também a produzir meus livros. Me interessei. Porque eu digo, então, já pode contar quantos, professor? Eu tive... livros? Sim. Eu tenho uns 33, 34 livros publicados. Né? Tenho um livro sobre índios, sobre negros, sobre os holandeses, a Guerra do Açúcar, sobre a história da Lagoa, sobre a história de Maceió. História de Maceió, que está completou. Hoje é dia 9 de dezembro. Exatamente. Então, nós estamos atravessando a outra data. É engraçado que Maceió tem a data do dia 5, que é a data da elevação dela, né, a categoria de vila, né, junto com outros municípios, e tem a transferência da capital, que foi... mas o dia 7 é o dia 5, a gente sempre esclarece. Então, eu escrevi Maceió, porque Maceió é uma cidade indígena, como indígenas são outras cidades, além de Palmeira dos Índios, tantas outras. Lá vocês têm os Cambembe, que o Sidney Vanderlei, são os Cambembe, né? É verdade. Os Cambembe, que é uma vertente, é uma tribo, é uma nação da Caeté, é um ramo dos Caetés, que eram danados para o Zumbi, na verdade, ele morreu lá em Viçosa, não? Zumbi, exatamente, lá naquela serra de Vila. Ali é patrimônio brasileiro. Mas, meu caro, é isso. Então, a minha trajetória pela cultura, pela educação, foi meu caminho a vida inteira. Né? Então, estou chegando hoje nessa idade, mas estou muito bem, graças a Deus, graças a Deus. Então, eu voltei e quero publicamente aqui agradecer aos amigos todos que rezaram por mim, que se interessaram, que fizeram a corrente de oração, protestantes, católicos, espíritas, todos que estiveram comigo nesse momento difícil e doloroso que eu passei. Né? E quero também agradecer aqui, nesse momento, essa comenda maravilhosa que eu recebi a semana passada. O Rodrigo, eu não pude ir,
a comenda senador Arnoldo de Mello, que é uma pessoa muito importante e que foi concedida, o Instituto Arnoldo de Mello há 10 anos que não concedia, e concede a 9 pessoas. Então, eu estou feliz de ter feito a trajetória que fiz e respondendo a pergunta do Fernando, do seu colega Fernando, e ainda tem muita coisa que eu quero fazer, muita coisa que eu sonho, muita coisa que eu planejo para fazer, porque, eu estou aí firme. Tem a missão, né? Ele colocou aqui para... Quando eu voltei desse momento difícil, foi isso, vá para lá que você tem coisa para fazer, seu cara. Não apareça aqui não para estar aí ouvindo cantos angelicais, vá lá trabalhar, volta para trabalhar. Você ainda tem coisa para fazer. Professor, nessa contextualização que o senhor nos fala aí com muita veemência, com muita força, entusiasmo de que vale a pena viver e agradece a cada dia por cada momento vivido, queria que nós estamos assim no período do Advento, né? Um Cristo que vem, um Cristo que nasce. Sim. Deixa uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Inicialmente eu digo assim, da minha eterna gratidão de tê-lo aqui, né? Nesse desiderato, essa expectativa tão bonita, tê-lo aqui, na verdade é um orgulho para mim e para os nossos telespectadores. Agora na natividade, né? Nascimento de Cristo, que é a figura, né, ímpar que veio aqui para a Terra, nascimento dele agora no próximo dia 24. Então a minha mensagem é essa: agradeçamos a Deus todos os dias por esse momento de viver. Não existe presente maior. Olha, tudo não vale nada, tudo mais não merece a gente dinheiro, poder, prestígio, isso nada. O que vale é o amor ao próximo, o que vale é a caridade. Meu avô, o italiano, né? O italiano que veio lá da Campanha, lá da Sicília para cá, ele dizia à minha mãe, eu não o conheci, ele dizia à minha mãe, repetia, Nisoca, minha mãe chama-se Nisa, que é o nome da cidade de Nice, que era italiana e foi tomada pelos franceses, né? Nisoca, olha, a alegria de dar é infinitamente maior do que receber. Mamãe sempre passou isso para a gente. E eu sinto isso. De dar o melhor na educação, de dar o melhor em quem está precisando, né? A gente tem que exercer isso, porque não adianta entesourar, não adianta estar, pensando sempre em ter mais, em ser mais rico, em ter dinheiro, nada disso. Olha, quando eu só volto de uma passagem dessa, que adianta? Há uma reflexão. Exatamente, isso, mas essa reflexão eu faço desde cedo, desde antes, né? Que efetivamente a gente tem que fazer o melhor da gente em tudo que faz, Fernando Pessoa, né? Ser inteiro, ser todo, ser pleno em tudo que a gente faz, mas fazer para o bem, fazer para a melhoria das pessoas, fazer para a melhoria da humanidade, e a gente tem que trabalhar com isso, né? Às vezes a gente tem que dar uma dura assim, verdade, porque, né? Com quem é gestor não pode estar com o coração sempre amolecido, tem que, de vez em quando ele voltar, porque as missões têm que serem cumpridas, a gente tem que alcançar as metas que a gente planejou, mas realmente meu avô tem razão, dar é muito melhor, a alegria é muito maior que receber, e nós recebemos de Deus um presente que a gente não pode pagar nunca, a vida. Um dia ela se vai, mas enquanto ela estiver, vivamos a vida, alegremos-nos, e agora na natividade, no Natal, vamos confraternizar, vamos estar com a família, né? Com os nossos familiares, a gente vê nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, mas mesmo aqueles que não são, que a gente pode ajudar, se a gente puder ajudar, ajudemos uns aos outros, é importante, não é? Então aquilo, amar a Deus, mas amar ao próximo como a ti mesmo. Isso aí não é uma bela palavra para a gente recitar, é palavra para fazer. É isso, meu caro. A gente agradece. Eu ontem, conversando com uma menina que ajuda lá em casa, tá? Hoje mesmo chegou cedinho lá, Sueli Paulinho, e ela disse, a gente falando sobre morte, ela disse,
Eu não tenho medo de morrer. Só quero que quando eu morrer, espero que ninguém venha me oferecer flores. Eu gosto muito de receber flores vivo. Depois que eu morrer, essas flores não têm nenhum sentido para mim. Não é? Passou a nossa missão na Terra. Passou a missão. Mas vou encerrar aqui com os versos de um poeta, João Furiba, que fala sobre essas questões. Sou todo ouvido. Dessas questões de servir, de dar, de oferecer. E ele diz, é lá da Paraíba, o poeta diz: por você eu faço tudo, preparo casa e jardim, e se um dia lhe ver na mira da arma de um cabra ruim, eu fico na sua frente para a bala pegar em mim. Ou seja, é amar por completo. Né? Amar, exatamente. E nesse Cristo que vai nascer, né, que vem agora, cantemos como Roberto Carlos diz assim: estou guardando o que há de bom em mim para te dar quando você chegar. Professor Douglas, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Gerson. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado às pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Muito obrigado a Deus pela vida. Viu? Amém. Esse livro é seu? Muito obrigado. Certo? Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Uma boa leitura. E a você, telespectador, prazer. Muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus nos abençoe. E na próxima semana estaremos mais uma vez com o programa Medicina em Destaque. Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.